acerca da longanimidade. Provérbios 14, 29, a palavra diz: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Aquele que é longânimo, aquele que é bondoso, generoso, aquele que é paciente, aquele que sabe se manter tranquilo ou equilibrado diante das provocações, logo ele consegue maior entendimento do que os outros. Na mesa do Senhor tem entendimento. Na mesa do Senhor tem também entendimento. A palavra nos diz também em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, acerca da longanimidade. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9. 2 Pedro 3, 9. A palavra diz: não tarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Na mesa do Senhor tem longanimidade, excesso de paciência, para que eu e você possamos conseguir o entendimento que também está na mesa do Senhor, para que nós possamos nos aproximar do Senhor. Mas a palavra diz que Deus também é benigno. No Salmo de número 18, versículo 25, a palavra vai falar da benignidade do Senhor. Salmo de número 18, versículo 25, a palavra diz: para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro também íntegro. Na mesa do Senhor há também benignidade, tanto da parte de Deus para conosco, quanto de nossa parte para com os outros. Porque a palavra diz aqui que Deus se mostra benigno quando eu sou benigno. Se você é alguém que é bondoso, generoso, paciente com os outros e equilibrado diante das provocações, Deus vai se mostrar também paciente, bondoso com você. Deus vai se mostrar generoso com você e vai ser muito paciente diante das tuas provocações para com Ele. Porque a humanidade provoca Deus todos os dias com o pecado. E Deus tem se mantido longânimo para conosco. A palavra também nos diz, no Salmo 25, versículo 8, Salmo 25, versículo 8, a respeito da bondade de Deus. A palavra diz: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. O Senhor, além de ser bom, Ele é reto, justo, honesto. Na mesa do Senhor tem bondade, tem justiça e tem honestidade. E Ele também nos mostra o caminho aos pecadores. E a palavra nos fala no Salmo 37, versículo 23, Salmo 37, versículo 23, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz, ou no caminho do homem bom Deus tem prazer. Mas nós encontramos bondade aonde? Na mesa do Senhor ou na mesa dos demônios? Na mesa do Senhor. É na mesa do Senhor que nós encontramos bondade. A palavra também, já que você está nos Salmos, no Salmo 101, versículo de número 6, Salmo 101, versículo de número 6, a palavra diz que também na mesa do Senhor nós encontramos fidelidade. Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. E a palavra vai nos dizer em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, que mesmo que nós venhamos a ser infiéis, Deus permanece fiel. Porque na mesa do Senhor também tem fidelidade. No cálice do Senhor tem fidelidade. Então, no cálice do Senhor e na mesa do Senhor, nós encontramos amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade. E mais do que tudo isso, na mesa do Senhor, nós encontramos salvação. João 3,16 e 36, a palavra diz que Deus nos amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu próprio Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha a vida eterna. No versículo 36 ele diz que aquele que crer no Filho, esse tem a vida, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho, permanece sobre ele a ira do Senhor. Mas na mesa do Senhor não tem ira. Porque quando nós entrarmos na mesa do Senhor, é porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Então, no cálice do Senhor e na mesa do Senhor, nós podemos encontrar alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e salvação. Isso se encontra na mesa do Senhor. Portanto, beber do cálice do Senhor e participar da sua mesa é identificar-se com Ele. Se você se identifica com o Senhor, logo você vai viver tudo isso: o amor, a bondade, logo você vai viver a alegria, a paz, logo você vai desfrutar da alegria, da paz, logo você vai desfrutar da longanimidade, vai viver a longanimidade, vai viver a benignidade, a bondade e a fidelidade, e vai participar da salvação do Senhor. Porque na mesa do Senhor e no cálice do Senhor, você pode encontrar tudo isso e mais um pouquinho se você quiser. Mas se você volta lá para 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 21, a parte B do versículo, a Bíblia vai dizer: não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Agora é que eu quero que os amados prestem atenção, para ver se você não tem sentado na mesa dos demônios nos últimos dias. Beber do cálice dos demônios e participar da sua mesa é fazer-se um com eles. Quando é que eu me faço um com os demônios? Quando eu peco. E o que me leva a pecar? Vou dar uma pequena lista para você. Aí mesmo em Gálatas, capítulo de número 5, nos versículos 19 ao 21, tem uma pequena lista aí para você. Quando é que eu faço um com os demônios? Quando eu bebo do seu cálice e quando eu participo da sua mesa. E para que eu beba do cálice dos demônios e participe da sua mesa, só precisa disso aqui. E mais um pouquinho. Gálatas 5, 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É só o comecinho. Prostituição faz parte da mesa dos demônios. Prostituição faz parte do cálice dos demônios. O que é prostituir? É privar-se da sua dignidade, é rebaixar-se, é entregar-se ao ato sexual por dinheiro ou por interesse. Tudo isso é prostituir. Prostituição não é só a questão sexual. Você pode prostituir a sua dignidade, você pode prostituir a palavra de Deus, você pode prostituir o nome do Senhor Jesus na tua vida. O nome dele você nunca vai manchar, mas na tua vida você pode prostituir o nome do Senhor Jesus. Quando você prostitui a tua dignidade, o nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus e o teu próprio corpo por dinheiro ou interesse, você sentou na mesa dos demônios. Você fez parte do cálice dos demônios. A próxima palavra diz que a impureza é todo tipo de contaminação física, emocional, sentimental e espiritual, seja ela sexual, de comportamento, de caráter ou de falta de compromisso com o Senhor. Tudo isso é impureza. Quando você comete alguma dessas coisas, você sentou na mesa dos demônios,
bebeu do cálice dos demônios e já não dá mais para sentar na mesa de Deus sem antes se purificar. A palavra também diz a respeito da lascívia. Lascívia significa sensualidade e luxúria. Sensualidade significa excitar os prazeres dos sentidos através do nosso comportamento. Luxúria significa libertinagem ou costumes desregrados ou pervertidos. Todas as vezes que eu me comporto de uma forma que eu levo outra pessoa a pecar, eu cometi lascívia, sensualidade e luxúria e sentei na mesa dos demônios. Bebi do cálice dos demônios. A próxima palavra diz idolatria. Idolatria é quando se adora ídolo ou coloca qualquer coisa no lugar de Deus. Seja imagem, seja pensamento, seja qualquer coisa que substitui o lugar de Deus. Você quer ver que tem muito crente sentando na mesa dos demônios? Quando você troca o culto do Senhor por alguma diversão, quando você troca estar na presença do Senhor para assistir televisão, quando você troca estar na presença do Senhor para bater papo com os amigos, quando você troca o estar na presença do Senhor simplesmente para satisfazer o teu egoísmo, você sentou na mesa dos demônios e bebeu do cálice dos demônios. A palavra também nos diz que aquele que pratica feitiçaria senta na mesa dos demônios e bebe do cálice dos demônios. Feitiçaria é a arte ou a ação de feiticeiro, de bruxo, ou seja, aquele que acredita usar os poderes do diabo para fazer mal para os outros. Sentou na mesa do diabo. Esse já não sentou nem na mesa dos demônios, já sentou na mesa do diabo mesmo. E comeu juntamente com o diabo de toda a podridão que ele come. A palavra diz também que quando nós vivemos a inimizade, que é a hostilidade, a malquerença, o aborrecer-se os outros, o detestar os outros, a falta de estima com os outros, a falta de consideração e respeito para com os outros, sentamos na mesa dos demônios e bebemos do cálice dos demônios. A palavra também nos diz que quando nós participamos de porfias, que é discussão por tudo e por nada, insistência ou disputa por espaço ou por qualquer outra coisa, nós sentamos na mesa dos demônios e bebemos do cálice dos demônios. A palavra também nos diz que quando nós sentimos ciúme, que é sentimento e manifestação da apreensão provocada pelo receio de perda ou do objeto amado, ou direito de posse sobre a vida de alguém que nós temos ou que nem temos ainda, sentamos na mesa dos demônios e bebemos do cálice dos demônios. A palavra também nos diz que quando nós deixamos ser levados pela ira, que é a raiva, a cólera ou a fúria, ou sentir-se revoltado contra pessoas, situações, contra a igreja, contra Deus, contra tudo que é Deus, sentamos na mesa dos demônios e bebemos do cálice dos demônios. A palavra diz que quando nós participamos de discórdia, que é a falta de concórdia, ou harmonia, ou desavença, ou desinteligência, ou arrumar encrenca com os outros, logo no português claro, sentamos na mesa dos demônios e bebemos do cálice dos demônios. A palavra diz também que quando nós participamos de alguma dissensão, que é divergência, desavença ou divisão, sentamos na mesa dos demônios e bebemos do cálice dos demônios. A palavra diz também que quando nós participamos de facção, de bando, de motim, de revolta, de agitação, de rebelião, de formar grupinhos para falar mal dos outros, sentamos na mesa do demônio e bebemos do cálice dos demônios. A palavra diz também que quando nós sentimos inveja, que é o sentimento de desgosto pelas coisas dos outros, você pode olhar que muitas pessoas são assim. O sujeito está no Fusca, caiu nos pedaços, e fala que o Fusca dele caiu nos pedaços. É melhor do que um S10 de 180 mil reais do outro. Sentimento de desgosto pelo bem dos outros. Quando você tem esse sentimento maldito e desgraçado, você sentou na mesa dos demônios e bebeu do cálice dos demônios. Agora segura essa aí, tem muita gente nessa. Glutonaria
ou a famosa guludice. É o sujeito que tem um desejo incontrolável de comer muito, levanta de madrugada para assaltar a geladeira. Se ele vê que a panela está pouco e tem muita gente, ele quer pegar primeiro mais do que todo mundo. Quando o sujeito tem esse comportamento, sentou na mesa dos demônios e bebeu do cálice dos demônios. Mas você acha que acabou aí? A palavra diz também que quando nós desobedecemos, isso se encontra em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Quando nós desobedecemos o evangelho do Senhor, nós também sentamos na mesa dos demônios e bebemos do cálice dos demônios. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, a palavra diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Quando nós desobedecemos o evangelho de Deus, nós sentamos na mesa dos demônios e bebemos do cálice dos demônios. Você quer ver uma clara desobediência à palavra de Deus? Mateus 5,44. A palavra vai dizer: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quem faz isso aqui? A palavra diz que quando nós desobedecemos o evangelho de Deus, sentamos na mesa dos demônios, bebemos o cálice dos demônios. Por isso, eu sempre brinco aqui com vocês, e é uma brincadeira séria. Eu falo, eu sempre oro por todos, mas você quer que a minha oração aumente por você? Fale mal de mim para você ver. Se eu orava 30 minutos por você, eu vou orar 1 hora. E se falar mal uma vez, eu vou orar 1h30. Então a palavra está dizendo que quando nós obedecemos o evangelho, nós participamos da mesa do Senhor. E obedecer o evangelho é praticar tudo o que está escrito. Desobedecer o evangelho é não praticar o que está escrito. A palavra também nos diz que o pecado da rebelião, ele é semelhante ao pecado da feitiçaria. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, a palavra vai dizer isso: o pecado da rebelião é semelhante ao pecado da feitiçaria. Apocalipse 21, 8 diz que o lugar do feiticeiro é no lago de fogo e enxofre, onde é a segunda morte. Aquele que rebelia, ou que não concorda com a palavra de Deus, ou que não concorda com a vontade do Senhor, ele é semelhante ao feiticeiro. E ambos descerão para o lago de fogo e enxofre, e queimarão eternamente, se não se arrependerem. Aquele que pratica a rebelião, ou aquele que se revolta, que não aceita a autoridade do Senhor, e nem a autoridade da palavra do Senhor, esse é alguém que se rebelou contra a palavra de Deus. E aquele que se rebela contra a palavra de Deus é tão igual quanto o feiticeiro, que já tem o seu lugar garantido no lago de fogo e enxofre, se não se arrepender. Então, quando alguém se rebelia contra a palavra de Deus, ou não concorda com o que está escrito, ou não vive o que está escrito, ou tira pessoas da presença de Deus, este rebelou-se contra a palavra de Deus, sentou na mesa dos demônios e bebeu o cálice dos demônios. Beber do cálice dos demônios é ir contra tudo o que Deus aprova. Isso é beber do cálice dos demônios e sentar-se na mesa dos demônios. Aqui tem uma pequena lista, uma meia dúzia de coisas que nós podemos identificar com alguém que sentou na mesa dos demônios e bebeu do cálice dos demônios. A prostituição, a impureza, a lascívia, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, o ciúme, a ira, a discórdia, a dissensão, a facção, a inveja, a glutonaria, a fornicação, o adultério, a homossexualidade, a irreverência, a insensatez, a injustiça, a malícia, a avareza, o homicídio, a soberba, a calúnia, o roubo e todos os tipos de vícios. Se você participou de alguma dessas coisas, sentou na mesa dos demônios
e bebeu do cálice dos demônios. Mas se você